Alunos do PEI Carlos Sampaio Filho. A aula de hoje vai falar sobre o mundo medieval. Hoje você encontra nas cidades condomínio fechado, com altos muros, guarita, guarda armada, arame farpado. Tudo isso para proteger as pessoas que moram dentro, né, do ambiente externo. No passado não tão distante, do século V, tinha a mesma situação. Muralhas, torres de proteção, fortificações, guarda armada também, para proteger as pessoas que viviam dentro, tá? Dentro de um castelo também. Tudo isso ocorria porque a invasão dos povos germânicos foram acontecendo e as pessoas tinham que se proteger. E a única proteção era se esconder dentro das muralhas de uma guarnição ou de um castelo. Você vê nessa imagem aqui, ó, o que? Um sistema feudal. Você vê aqui muralhas, torres, o castelo propriamente dito. Aqui existia um fosso que era para proteger quando os invasores bárbaros chegavam nessa aldeia. E, lógico, a maioria das pessoas que viviam aqui, né? Servos, servo vem de servir, né? Até próprio senhor feudal ou representantes da nobreza corriam, se escondiam dentro desse castelo, se protegiam, essa é a verdade. Beleza? Então, galera, como eu estava falando do mundo medieval ou mundo feudal, o que acontecia? Eu tenho que explicar esse conteúdo aqui para vocês que fala sobre como que iniciou o mundo feudal. Por quê? Tem um mapa aqui da Europa, né, onde aconteceu o feudalismo, e o norte da África. Tá? Vamos entender o seguinte: aqui existia todo o Império Romano. A maioria dessa tonalidade aqui, ó, vermelho e amarelo, era o Império Romano. Como é que se dividiu o Império Romano? Foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Pro lado da Ásia aqui, ó, você vê que é o Oriente. Então ficou esse amarelo dividido em Império Romano do Oriente. Aconteceu o seguinte, que os hunos, grupo bárbaro, né, os bárbaros, daqui a pouco eu vou pôr na imagem lá os bárbaros, né, quem foram, junto com esses outros grupos bárbaros, né, quiseram invadir o Império Romano. Para quê? Que Roma aqui mais ou menos estabelecida aqui, roubar o que? Saquear os tesouros de Roma e também o grande e vasto Império Romano. Aconteceu que junto com esses outros povos bárbaros aqui, ó, invadiram, né? Ele usa o termo que é invasão de todo o Império, o antigo Império Romano. E aí, junto com quem? Os vândalos, jutos, anglos, suevos, visigodos, godos, lombardos, francos, suevos, invadiram todo esse império. E no começo, né, no primeiro momento, conquistaram todo esse Império Romano, ficou conhecido como Império Romano do Ocidente. E depois de 1000 anos, depois foi conquistar o Império Romano do Ocidente. Perdão, do Oriente. Aqui do Ocidente, aqui do Oriente. Só para vocês entenderem o seguinte, como começou, né? Como que se iniciou a Idade Média e a Idade Feudal. Por quê? Aconteceu que as pessoas já não tinham mais segurança para viver nessas regiões, porque tinha invasões bárbaras direto, atacavam as cidades aqui de Roma e tudo mais, do Império, e eles tinham que começar a ter mais segurança, como eu falei para vocês, entrar dentro dos castelos e primeiro fugiram, né? Fugiram para o campo, lugar aberto, onde que era mais difícil a invasão, né? Se escondiam. E depois o que aconteceu? Começou alguém da proteção. Esse alguém foram o quê? Os senhores feudais. Começou a dar proteção dentro dos castelos. Beleza? Continuidade da nossa videoaula aqui, eu fiz uma maquete de um castelo. Deu bastante trabalho, que mexer com argila, areia é complicado. Mas é só para vocês terem uma noção do que é
o mundo medieval. Você vê, eu tenho a imagem aqui de representação de um castelo, fortificações, muralha, torre, né? Um fosso onde que passava um córrego, sei lá, um rio, ou apenas um lago aí com água, para o quê? Para dificultar quando os bárbaros ou outros senhores feudais de outros países vinham atacar o quê? O castelo, né? Dominar o território, cobrar tributos. Então ficava mais difícil dessa invasão acontecer, beleza? Eu tenho a imagem aqui também nessa revista, fala sobre história, de como que era por dentro de um castelo, os cavaleiros, né? A nobreza, a parte principal da sociedade feudal. Foca aqui. Eu fiz a representação desse quadro aqui, dessa imagem, que é o que? Casamento, uma iluminura, né, do século XIV. Fala o casamento de um nobre feudal com outro nobre. Nunca se casava um nobre com um camponês, né? Isso é básico. Quando eu fiz esse quadro, eu foquei bem porque assim, ó, formam um triângulo que é a base, né? Vou pegar um giz aqui rapidão. A base da sociedade medieval. Você vê aqui, ó. Então, no ápice, na ponta da pirâmide, que é a parte maior aqui, ó. Você vê que ele está nessa posição triângulo aqui, uma pirâmide. Tá quem? O rei. Rei. Aqui, um pouco mais abaixo, né, está o clero, representado por um bispo, um arcebispo, um papa, né? Vamos colocar aqui clero, membros da igreja. E aqui, casando com uma nobre, né? Tá abaixo aqui, também, ó. Posição tá aqui, ó. Aqui, primeiro, segundo e terceiro, que é o que? Camadas da sociedade medieval. Então vamos, cara, ou feudal, do que você quiser, olha lá. E aqui quem que é? Representado por uma dama, que é a nobreza. Quem era da nobreza? Tinha alta nobreza e tinha baixa nobreza, né? Conde, visconde, duque. E abaixo era o quem? Eram os cavaleiros, né, da baixa nobreza. Beleza? Depois na aula de conteúdo teórico eu vou ter mais essas explicações, mais detalhadas, beleza? Mas esse período surgiu a questão do beijo, né, do cavaleirismo. Eu estava comentando sobre essa imagem, né, essa iluminura, né, do século XIV, e eu estava falando sobre quem era a nobreza, a alta nobreza, que era quem? Príncipes, duques, marqueses e condes. E a baixa nobreza era viscondes, barões e cavaleiros. Eu estava comentando sobre o beijo, né? O beijo é questão de fidelidade. Quando tinha essa relação de vassalagem e suzerania, né? Quem era o vassalo, quem era o suzerano, nós vamos entender, né? O senhor feudal. O que aconteceu? Tinha esses conceitos de fidelidade, de coragem, né? Esses eram valores, na verdade. Coragem, fidelidade, honra e tudo mais, tá? Eu vou finalizando por aqui, mas eu vou continuar falando sobre essa idade. Alguns autores falam de idade das trevas, eu não gosto de usar esse termo, porque teve produção cultural também. Existiu pintura, existiu cultura erudita, cultura sarais e tudo mais. Então eu não gosto de usar esse termo período das trevas, porque não existe período das trevas, é um período sempre a produção cultural, a conhecimento, a valores, né? Então, vou ficando por aqui, a gente vai fazer esse conteúdo lá escrito, beleza? Teórico.